probleminha da prova de soldados 2019. Como sempre falo para a gente fazer, vamos ler, anotar o que foi importante e interpretar aqui o que está sendo pedido. Considere S a superfície plana de uma mesa retangular M. Retangular tem dois lados paralelos e de diferente tamanho. Isso é um retângulo. Paralelo a esse é paralelo a esse, porém os lados consecutivos não têm o mesmo tamanho. Se na fabricação de uma nova mesa aumentarmos em 1/4 as medidas da largura e do comprimento da mesa M, a superfície plana da nova mesa corresponderá de S a... Então vamos lá, vamos nomear a superfície S. Aqui ela é, vamos falar que é lado vezes comprimento. Isso aqui é um lado, isso aqui é um comprimento. Vamos dizer dessa forma. Isso é uma superfície. Quando a gente fala lá que está no terreno 10×20, tem 10 de frente e 20 de profundidade. É isso aí, um pelo outro. E no caso do terreno tem 200 metros quadrados. Aqui a gente vai descobrir uma correspondência. E eu vou passar um exemplo mais para frente. Vamos lá. Já tinha um lado L. Daí aumentou 1/4. Tá bom, mas 1/4 do que? 1/4 de 100 é 25. 1/4 de 1000 é 250. Então tem que ser 1/4 do lado. Vezes o comprimento. Ó, percebe que a fórmula aqui, ó, é o mesmo. Mesma fórmula. Porém, como aumentou de 1/4, a medida eu estou aumentando também para a gente fazer o cálculo da nova superfície. Ó, o comprimento vezes 1/4 do quê? Do comprimento. Se fosse 1/4 de 100, seria 25. Aliás, isso mesmo, 25. Se fosse de 1000, 250. Só um exemplo fácil que eu consegui lembrar agora. Vamos dizer que é S', essa nova superfície. Vamos resolver essa operação. Aplicamos a distributiva, propriedade fundamental da matemática, e vamos obter. Vou minimizar aqui, depois a gente retoma. L vezes C dá LC, mais L vezes 1/4 de C dá LC sobre 4. Mais, agora vamos aqui, ó, nesse termo. Um quarto de L vezes C dá LC sobre 4. Mais 1/4 de L vezes 1/4 de C dá LC sobre 16. Quando você tem uma multiplicação de fração, você multiplica cada termo respectivo na outra fração. Numerador com numerador, que é o de cima, e denominador com denominador, que é o de baixo. Então, aqui no caso, só um exemplo literal para a gente recordar. A vezes C, B vezes D. Tá, não é multiplicação, é uma soma, no caso aqui de cima. Ó, duas propriedades que a gente vai ter que trabalhar aqui nesse problema que são fundamentais. No caso, é a multiplicação de fração, eu expliquei aqui. E nessa sequência aqui, ó, para a gente descobrir a superfície S, temos que realizar essa soma.
que é essa linha. Vamos realizar essa soma de frações. Vamos lá. Como é que a gente faz para realizar essa soma aqui e não perder o valor real das frações? Eu gosto de pensar que todos no mesmo denominador é mais fácil. E como eu faço isso? Eu procuro aqui através do olhômetro mesmo, não tem. Ou então você vai multiplicar e fazer o MMC. Essa do MMC também dá certo. Porém, pode ser que demore um pouco. Quer fazer pelo MMC? Vamos fazer. Ó, MMC entre 4, 16 e 1. 1 já tá subentendido que é qualquer número. Por 2 dá 8, aqui dá 2, aqui dá 1. Por 2, aqui dá 4, aqui dá 1, aqui dá 1. Por 2, aqui dá 2, aqui dá 2, aqui dá 1, aqui dá 1. Por 2, aqui dá 1, aqui dá 1, aqui dá 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Ó, uma coincidência. Normalmente não é necessário que seja dessa forma. O MMC deu 16. Então vamos lá. Passa um traço grande. 16. Você, no caso aqui, você divide pelo de baixo. Vamos lá. Esse 16 aqui, ó. Estão vendo? Eu divido pelo de baixo. Aqui como se tivesse 1. Todo número que não tem nada embaixo subentende-se que ele tem 1 embaixo. Multiplica pelo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 16 dividido por 1 é 16. Ó. 16 dividido por 1 é 16. 16 multiplicado por 1 dá 16 LC. Por 1 não, né, gente? Por LC. Mais 16 dividido por 4 vai dar 4. Correto? Ó. 16 dividido por 4 é 4. 4 vezes 4 é 16. Aqui sobra 0. Então, 16 dividido por 4, esse númerozinho aqui, dividido por 4, vai dar 4. 4 multiplicado por LC vai dar 4 LC. Mais 16 dividido por 4, já sabemos o resultado, que é 4. 4 LC. Agora 16 por 16 dá 1. E 1 vezes LC vai dar o próprio LC, que é igual a superfície número 2. Tô devagarzinho pra gente não perder as etapas, viu, gente? Daqui na hora da prova é rápido. É só pegar a manha. Vamos agora somar esses termos comuns, que eles estão sobre o mesmo denominador. A gente pode fazer essa operação. Somá-los e vamos ver o que vai dar. 16 mais 4 dá 20. Mais 4 dá 24. 20, 24. Mais 1, 25 LC. A superfície número 2 é 25 LC sobre 16. Perfeito. Agora vamos à resolução propriamente dita do problema. O comando aqui, ó. A superfície plana da nova mesa, ó, da nova mesa, a superfície plana da nova mesa corresponderá a ds a... Bom, gente, estamos aqui fazendo uma outra comparação. Estamos comparando uma coisa com a outra. O que é isso? Vamos dizer que, vamos dar um exemplo aqui da Rebeca. A Rebeca pesa 120 quilos e o Felipe pesa 60. Ó, Rebeca é igual a 100, um exemplo, hein? E o Felipe pesa 60.
O quanto que a Rebeca corresponde ao peso do Felipe? Então vai ser assim, ó, 120 por 60. 12 por 6 vai dar 2. Esse exemplo é bem fácil, gente, porque eu não sei se vocês estão entendendo, mas a Rebeca é o dobro do peso do Felipe. Ah, e se fosse o contrário a pergunta? O quanto que o Felipe corresponde do peso da Rebeca? Seria o contrário. Você vai fazer a mesma operaçãozinha quase. Ó, meio. O Felipe, enquanto que a Rebeca é o dobro do peso do Felipe, o Felipe é metade do peso da Rebeca. É só você ler a pergunta. O que vem primeiro? A superfície plana da nova mesa. Opa, tá aqui. Tá aqui, ó. Corresponderá ds. O S tá aqui. E vamos finalizar agora. Vai dar um fatality aqui. Vamos brutalizar esse probleminha aqui. Ó. O S' 25 LC sobre 16. Tá, mas e o S? O S, se você se lembrar, é igual a um lado vezes o comprimento. Lado vezes comprimento. Que é a mesma coisa que ter um 1 embaixo, né? Vamos lá, só pra gente ficar mais ilustrativo o problema. Vamos massacrar agora? Produto dos extremos pelo produto dos meios. Vamos dar. 25 LC. Não preciso nem colocar que é vezes 1, né? Porque já é muito simplista isso aí. A gente já sabe. Agora, 16 vezes LC dá 16 LC. A gente simplificou. O resultado é 25 sobre 16. No exemplo do Felipe e da Rebeca, era mais fácil perceber. Foi um número relativamente fácil de interpretar. 2, 2,5, 3. Esse número aqui é 25 sobre 16. E é a letra E. Fechou? No freestyle aí, hein?